Se eu disser vai ser, vai ser. Se eu disser vai mudar, vai mudar. Deus confirma. Então, deixa Deus limpar você. Bom, Gálatas capítulo 1. Diz assim, ó. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas. 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Está acompanhando aí? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é desarraigar? Separar do mundo, nos afastar de tudo mal que o mundo faz conosco. Amém? Esses dias nós pregamos sobre Salmos 43, aonde o escritor dos Salmos estava com a alma muito angustiada, muito triste, e se fez uma seguinte pergunta: por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por essa angústia toda? Mais para frente ele fala que ele confiaria no Senhor. E no outro salmo ele manda que nós venhamos a fortalecer os nossos corações. Por que eu estou falando isso? Qual é o sentido disso, pastor? Eu vou tentar explicar para você. O único Senhor na nossa vida tem que ser Deus. Diga, só Deus é único. E Ele nos separou do mundo para que possamos viver uma vida livre. Diga, eu sou livre. O problema é que as pessoas, o próprio ser humano, que traz para dentro do Evangelho de Cristo coisas que não existem. Por isso que você vê doutrinas ou coisas que traz para dentro da igreja que é tão pesado que a pessoa não consegue carregar, aí se afasta. Você ouve coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, então as pessoas, pelo fato delas acreditarem que aquilo ali é de Deus, a pessoa se afasta porque não aguenta carregar. Paulo estava enfrentando uma luta semelhante a essa. Ele ensinava a graça de Deus para o povo, e o povo estava aprendendo coisas que não eram nada a ver do Evangelho. O Evangelho ensina a enganar. Então por que tem gente que engana? O Evangelho ensina a mentir. O Evangelho ensina você a ser uma pessoa egoísta? Não. Ao contrário, ele manda a gente dividir o pão que Deus te dá. Então vamos lá, versículo 6. A inconstância dos Gálatas é o subtítulo da leitura. Inconstância quer dizer, eles não eram constantes. O que é uma pessoa
que não é constante? Vamos entender aqui. O que significa? Quem na sua Bíblia tem esse subtítulo aí? A inconstância dos... Está na sua? A pessoa que traduziu, entendeu isso e escreveu. Inconstante é aquela pessoa, Simone, que ela não tem certeza daquilo que ela deveria acreditar. Alguém te faz uma proposta, se você não tem certeza, como é que fica a sua resposta? Inconstante. É sim, mas depois é não, mas depois talvez, depois será que é isso mesmo? Você não se sente seguro naquilo que estão sendo te apresentado. Você já passou por isso alguma vez? Você já foi uma pessoa inconstante? Eu já. Eu era aquela pessoa que hoje eu estava bem. Pronto, vou botar assim. Vou botar na forma clínica para você. Uma pessoa inconstante é aquela pessoa que não tem um quadro clínico estável. Outrora ela está lá em cima, depois ela está lá embaixo. Quando uma pessoa tem uma pressão inconstante, o que o médico faz para controlar a pressão? Tem que ser constante, tem que ser aquela coisa reta. Inconstante é sobe, desce, sobe, desce. Às vezes fica muito mais lá em cima. Então, quando Paulo fala que o povo de Gálatas era inconstante, significa dizer que eles estavam bem, do nada, ou estava lá em cima, ou estava lá embaixo. Eles não estavam sabendo em quem acreditar. E muitas pessoas não se afirmam no Evangelho por causa dessa inconstância. Não se afirma. Não estou falando na igreja, eu estou falando na presença de Deus. E quando a pessoa ela se afirma na presença de Deus, ela sempre vai estar frequentando um lugar. Vamos lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro. Está escrito aí, é isso aí? Veja bem, olha o que Paulo falou. Me admira muito. Vocês, Gálatas, está passando muito rápido, vocês estão se desviando muito rápido, seguindo outro evangelho. Quer dizer que existe outro evangelho? O que é o evangelho, então? O que é ser cristão, então? Vamos ler bem detalhado, ó. Davi, olha só o que diz aí, ó. Olha o que Paulo falou, ó. Admira-me, está escrito isso aí? Paulo disse, eu fico admirado que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. O que é o evangelho? Hã? Então, como é que você reconhece o evangelho? Interessante, né? Então as pessoas hoje estão decepcionadas porque elas começaram a seguir um outro evangelho diferente daquilo
apresentado pelo apóstolo Paulo, apresentado pelos apóstolos Pedro, Tiago, João, os discípulos. O evangelho diferente daquilo que Cristo ensinou. Hoje você vê evangelhos que as pessoas fazem loucura no altar e querem que as pessoas sigam aquilo. Anula o sacrifício de Jesus, fazendo a pessoa se sacrificar. Para você receber a bênção, tem que sacrificar. Até ouvir para a pessoa, para poder sacrificar, para poder trocar o espírito. Aonde que eu consigo trocar o espírito que Deus me deu? Aonde que é o evangelho então? O outro, eu já ouvi casos de pessoas, a pessoa pegar uma pomba, botar na mão e dizer que está recebendo o Espírito Santo com aquele bicho. Eu acho que querendo imitar o batismo de Jesus, que foi o único que teve isso. Carne. Então as pessoas olham isso, se escandalizam e não seguem o evangelho porque acha que Deus ensinou aquilo. Eu já vi caso de um sujeito pegar o gato, arrancar a cabeça do gato no altar e querer ungir o povo com o sangue do gato e dizer que aquilo é o evangelho. É por isso que a gente está perdidos, sabe? Ensinando coisas que não tem nada a ver. Então, pastor, o que é o evangelho? O evangelho que Paulo está me ensinando aqui, só apresenta um único fator: a salvação da sua alma em Cristo. Para você receber a sua salvação, você não tem que sacrificar. Para receber a sua salvação, você não tem que fazer piruetas. Você não tem que se privar da sua própria vida. Não. Para você receber a salvação, você tem que assumir a sua fé num único Salvador, que é quem? Mais nada. E obedecê-lo. Yeshua chegou lá em João e disse: vós sois meus amigos se vocês obedecer aquilo que eu estou mandando. Mas a pessoa ouve de tudo, então em quem que ela tem que obedecer? Versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo da onde? Vos pregue evangelho que vai além, que vai o que, igreja? Do que temos pregado, seja anátema, seja neutra, você não tem que levar em consideração. A gente vê muitas coisas, a gente vê de tudo. Você abre a televisão, você vê de tudo. Você pega a internet no celular, você vê de tudo. Então eu pergunto: em quem que eu devo acreditar? Qual que é o correto? Então você, quando começa a ver os maus exemplos, você se entristece, começa a duvidar, você vê os maus exemplos e não quer mais entregar no altar aquilo que Deus mandou. Quando você então começa a olhar a situação e acha que todo mundo é igual, é aonde você começa a se desviar. Vocês estão compreendendo até aí? Então o que é o evangelho então? Qual é o evangelho correto? Então, pastor, qual é a igreja correta? Paulo não falou qual é a igreja correta. Ele disse o evangelho. O evangelho é a nata, é o grosso, é a estrutura que o pregador tem que ter, ensinar que é Cristo que pode mudar e vai mudar a sua vida.
Por que a gente está perdido? Porque a nossa base é tudo menos Cristo. Quando Cristo é a base da sua vida, macumba não te afeta, mentiras não te afeta, te entristece, mas não muda o seu estado. A sua vida financeira não vai ser aquela vida financeira próspera como a gente deseja, mas o pão nosso cada dia você vai ter. Deus vai abrir porta. Amém? Esses dias, Simone, eu estava orando. De tudo que eu ouvi. E eu pedi, falei assim, meu Deus amado, como que está tudo silencioso. Estava um silêncio enorme. E eu sem saber o que pensar. De tudo. Do ministério, da minha vida com Deus, de vocês. Eu pedi a Deus a resposta para minha avó, para minha sogra, para minha mãe. E aquele silêncio ensurdecedor. Tem hora que a gente até pensa que Deus não está respondendo. Já passou por isso? Aí quando vem na semana, aí a minha esposa vai fazer uma reunião em um lugar, Deus manda a alma. Aí eu vou no outro lugar, Deus manda a alma. E quando chega hoje, Deus manda a alma. Aí Deus fala no meu coração: tá bom essa resposta? Qual é o evangelho então que eu devo seguir? Nós aprendemos muito que nós devemos viver para crer. Não é esse o evangelho. Você tem que se entregar para Deus e deixa que Ele faça o resto. Está escrito isso. Mas o problema só é a nossa inconstância. Será que é isso? Será que é aquilo? Qual que é o certo? Será que se eu pegar esse objeto aqui realmente vai mudar a minha vida? Se eu pegar essa pulseira, se eu pegar essa rosa, se eu pegar essa pedra, se eu pegar este manto, se eu pegar aquilo, se eu fizer aquilo outro, o que eu devo fazer para receber a Deus? O que eu devo fazer para receber a minha bênção? O que eu devo fazer para receber a minha libertação? O que eu devo fazer para alcançar o meu milagre? Aí que está a pergunta. O que eu devo fazer então, pastor, para receber o meu milagre, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser liberto, para que possa minha família mudar, para que possa meu marido mudar, para que possa minha esposa mudar, para que possa meus filhos mudar? Eu já fiz de tudo e nada muda. Então como é que o que eu devo fazer? Qual é a resposta que eu tenho que dar? Que caminho que eu devo seguir então, pastor? Versículo 9. Assim como já falamos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou de quem? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, ainda seria servo de quem? Faça-vos, porém, saber, irmão, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O que é segundo o homem? Vamos tentar entender. Algumas pessoas, para prender o povo na igreja, colocam um monte de regras, um monte de condições. Então o que devo fazer para ser liberto? Yeshua falou assim, ó: conhecereis, e a verdade
Mas embaixo ele diz: se o Filho, pois, vos libertar, o Evangelho de Cristo não é uma algema que prende você ao sofrimento. O Evangelho é o que liberta. Diga: Cristo liberta. Cristo traz liberdade. Diga: eu sou livre. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora do judaísmo. Olha só, porque vocês ouvistes qual foi o meu proceder no judaísmo. Como que era Paulo antes de se converter a Cristo? Assassino, perseguidor, arrogante, se achava melhor. Você conhece pessoas que se acham melhor do que a outra? Arrogante, não reconhece que está errado, persegue, maltrata. Paulo era um homem ruim e achava que estava fazendo a vontade. Paulo castiga. Eu nunca vi pastor castigar a ovelha, rapaz. Não está escrito isso na Bíblia. Deus nos chamou para cuidar. Mas as pessoas botam tanta pressão na cabeça das pessoas que as pessoas não têm nem vontade mais de ir para a igreja, porque é tanta coisa que ela tem que fazer, que ela fala: não vou porque eu quero ir para uma praia, não pode, eu quero passear, não pode, eu quero viajar, não pode. Paulo disse: vocês sabiam como que eu era no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus. Quer dizer, Paulo era aplicado naquilo que as pessoas ensinaram a ele. Só que ele estava fazendo a vontade de Deus? Estava fazendo a vontade de quem? Então, quando Paulo diz que o evangelho dele não é segundo o homem, significa dizer que ele não fazia nada seguindo a vontade, mas tem que ser a vontade. E qual é a vontade que nós temos seguido? Qual é a vontade que você tem seguido? Quando se fala a vontade do homem também, é a pessoa que segue a própria e fala que é vontade. Que palavra, hein? Que revelação. Vamos lá? 15, está acabando já. Só falta 3 versículos. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne. Quando Paulo teve encontro com Deus, ele estava amando da igreja, não é verdade? Ele recebeu a carta do sumo sacerdote, estava indo para outro país para poder perseguir a igreja.
Só que no meio do caminho caiu do cavalo. Teve encontro com Jesus. E ele perguntou os sacerdotes se era finalizar. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo dizendo: quando eu tive a revelação do Evangelho, quando Cristo me chamou, eu não consultei ninguém, eu fui fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Agora tem muita gente inventando, agora tem muita gente dizendo que o Evangelho é isso, que o Evangelho é aquilo outro. O Evangelho, para você seguir a Cristo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que estudar. Para você se batizar, você tem que fazer um curso. Para você se batizar, para você tomar Santa Ceia, você precisa daquilo. Se for ao contrário daquilo que eu estou falando, esse pastor, é que nem eu vi esses dias, o sujeito falando que só ele que estava certo, que o resto estava tudo errado. Que evangelho é esse? Não existe certo e errado da parte do ser humano. O meu pensamento não está certo nem está errado, porque eu tenho a minha opinião. Quer ver só um exemplo? Na minha opinião, seria muito errado você comer peixe. E aí? É horrível o peixe. Vocês gostam de peixe? Está tudo errado. Minha sogra, meu filho, come até espinha se deixar.